Prepare-se para desvendar os mistérios mais profundos que desafiam tudo o que você pensava saber sobre o céu. Contra todas as expectativas, revelaremos verdades que vão além de anjos tocando harpas entre as nuvens. Esteja pronto para uma jornada que irá transformar não apenas suas crenças, mas como você enxerga a própria existência. Em apenas alguns minutos, prometemos não apenas esclarecer, mas também oferecer uma perspectiva completamente nova sobre o divino. Fique conosco e descubra o que realmente acontece no trono de Deus. Uma realidade que desafia a lógica, alimenta a alma e promete uma recompensa espiritual imediata. Sua visão sobre o sagrado nunca mais será a mesma. Você já se perguntou como é o céu? Que oportunidade incrível seria poder vislumbrar a sala do trono de Deus e testemunhar o que acontece no céu. Isaías teve essa chance e, após passar algum tempo lá, nos relata o que viu. A visão comum do céu nos tempos modernos nos apresenta seres alados que tocam harpas e voam pelo céu. Porém, nos textos, não encontramos nada remotamente parecido com isso. Portanto, descarte todas as suas noções preconcebidas sobre como é o céu e abra espaço em sua mente para receber a visão de Isaías. Estudar o livro de Isaías oferece muitos insights interessantes. Para começar, os registros das profecias de Isaías estão entre os mais bem documentados de todos os livros do Antigo Testamento. Isaías era um profeta que vivia em Jerusalém e foi enviado por Deus para se comunicar com os líderes de Judá e Jerusalém. Ele começou proclamando uma mensagem do julgamento de Deus, advertindo os líderes corruptos de Israel de que sua desobediência ao pacto com Deus teria consequências. Em Isaías capítulo 6, versículos 1 e 2, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Seres celestiais estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Há, portanto, um trono no céu. E o Senhor Deus, como supremo governante de tudo, está assentado nele. Esse relato nos desafia a repensar completamente nossa percepção do céu. Ao invés de aderir à imagem estereotipada dos seres alados e harpas, Isaías nos oferece uma visão majestosa e soberana, repleta de seres celestiais que servem e adoram a Deus de maneira sublime. A presença de alguém assentado no trono no céu é o aspecto mais importante do reino celestial. Aqueles que possuem a autoridade legítima e o direito de governar ocupam tronos. Isaías não foi o único a ter uma visão do trono de Deus. No primeiro livro dos Reis, capítulo 22, o profeta Micaías viu o trono de Deus. No livro das Lamentações, capítulo 5, o profeta Jeremias viu o trono de Deus. Ezequiel teve a visão do trono de Deus em Ezequiel 1 e Daniel em Daniel 7. O apóstolo João também viu o trono de Deus em Apocalipse 4. De fato, o livro do Apocalipse poderia ser chamado de livro do trono de Deus, visto que o trono de Deus é mencionado mais de 35 vezes. É possível que Isaías tenha se sentido desencorajado ou deprimido pela morte de uma figura proeminente no reino de Judá durante seu ministério. Deus, então, mostra a Isaías como se dissesse: não se preocupe, Isaías. Uzias pode não estar em seu trono, mas eu estou no meu, sobre os serafins que rodeiam o trono de Deus. Esses anjos são referidos como querubins em Salmos e Ezequiel, além de várias outras passagens. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, esses anjos também são chamados de criaturas viventes. E diante do trono havia como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, à frente e atrás. Em Apocalipse 4:8, o apóstolo João também menciona suas 6 asas. Os serafins são um dos 2 tipos de seres celestiais mencionados por Isaías, sendo o outro os querubins. Em Isaías capítulo 37, versículo 16, Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu és Deus,
único entre todos os reinos da terra. Tu criaste o céu e a terra. Os querubins, associados de perto ao trono, presumivelmente como guardiões, possuem um único par de asas, enquanto os serafins voam acima dele. Os serafins cobrem-se com 4 de suas 6 asas, demonstrando sua humildade diante de Deus. Especificamente, podem usar um par de asas para cobrir seus rostos em reverência a Deus, acreditando-se indignos de olhar diretamente para a face de Deus e também em obediência à advertência do Senhor de que ninguém pode ver sua face e continuar vivo. O uso de um par de asas para cobrir seus pés pode indicar também a reverência dos serafins por Deus, recusando-se a revelar qualquer aspecto impuro de seu ser diante do Senhor. Os 2 asas restantes são utilizadas para voar e servir a Deus, destacando o respeito e a adoração dos serafins por ele. A palavra serafim vem do hebraico para ardentes, o que pode explicar por que algumas pessoas os associam com relâmpagos. No entanto, em outros contextos, os serafins são associados não com fogo, mas com serpentes, possivelmente referindo-se à queima metafórica do veneno. Ao compartilhar essas imagens poderosas, espero incitar um senso de maravilha e reverência pela grandiosidade divina, aproximando os ouvintes da compreensão e admiração pelo transcendente. Quando os serafins clamavam uns aos outros, não estavam falando diretamente com o Senhor Deus, mas louvando seu glorioso caráter na presença do Senhor. Vemos que o templo encheu-se de fumaça, evocando a imagem da coluna de nuvem que indicava a presença de Deus, a fumaça vista no Monte Sinai em Êxodo 19, e a nuvem da glória de Deus, Shekinah, que enchia o templo. Uma nuvem de glória frequentemente marca a presença do Senhor. O Monte Sinai estava todo envolto em fumaça, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, 18. Isaías capítulo 6, versículo 5, revela a reação de Isaías ao presenciar essa cena. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías viu a santa reverência, obediência e louvor dos anjos por Deus, percebeu que era diferente. Não apenas do Senhor Deus, mas também dos anjos. Pois meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Por fora, Isaías parecia um homem bom e piedoso, mas ao ver o Rei em seu trono, o Senhor dos Exércitos, percebeu quão corrupto ele era em contraste. A vida íntegra de Isaías assumiu uma aparência bem diferente diante da perfeição absoluta de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 6 prossegue: então um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Os seres angélicos que cercavam o trono de Deus ministraram a Isaías. Um deles voou até Isaías com uma brasa viva, tão quente que até mesmo um anjo teve de usar uma tenaz do altar. O trono é reservado exclusivamente para Deus, que governa e reina a partir dali. Isaías capítulo 6, versículo 7, nos traz uma imagem poderosa. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: ouça bem, isso tocou os seus lábios. A sua maldade e o seu pecado foram removidos, e o seu pecado foi expiado e perdoado. A brasa ardente foi pressionada contra seus lábios, uma das regiões mais sensíveis do corpo. Deve ter sido uma experiência intensa, mas o texto não indica que Isaías sentiu qualquer desconforto físico. Isaías sabia que não servia ao Senhor como os serafins, os ardentes. Assim, Deus disse: vou acender um fogo em você também. Por isso, uma brasa ardente foi usada para purificar Isaías. Jeová, que é um fogo consumidor, só pode ser adequadamente servido por aqueles que estão em chamas, seja anjos ou homens, segundo Spurgeon. O pecado de Isaías precisava ser queimado. O fogo do julgamento foi aplicado ao seu lugar de pecado. Essa foi claramente uma transação espiritual. A frase, Santo, 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 aparece na Bíblia 2 vezes. Uma no Antigo Testamento, Isaías 6:3, e uma no Novo, Apocalipse 4:8. Em ambas as ocasiões, a frase é pronunciada ou cantada por criaturas celestiais,
e aparece em uma visão de um homem sendo levado ao trono de Deus, primeiro pelo profeta Isaías e, posteriormente, pelo apóstolo João. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, cada uma das 4 criaturas viventes tinha 6 asas e era coberta de olhos por todo lado, até debaixo das asas. Dia e noite nunca param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A santidade de Deus é o traço mais difícil de todos os atributos divinos de ser expresso. A santidade não é algo que herdamos como parte de nossa natureza. Só nos tornamos santos em relação a Cristo. É uma santidade que nos é atribuída, uma santidade imputada. Somente em Cristo encontramos essa purificação e santificação. Essa passagem não apenas destaca a necessidade de purificação e santidade diante de Deus, mas também nos lembra da contínua presença e misericórdia de Deus, que está disposto a purificar e perdoar aqueles que se aproximam dele com um coração arrependido. Ao compartilhar essa mensagem, espera-se inspirar os ouvintes a refletir sobre sua própria vida espiritual e a buscar uma relação mais profunda e santa com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, encontramos uma declaração poderosa sobre a justiça de Deus em nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso significa que fomos tornados aceitáveis para ele e colocados em um relacionamento correto com ele por sua graça e bondade amorosa. A santidade de Deus é o que o distingue de todos os outros seres. O que o separa de tudo o mais. Sua santidade é mais do que apenas sua perfeição ou pureza sem pecado. É a essência de sua alteridade, sua transcendência. A santidade de Deus representa o mistério de sua grandiosidade e nos faz contemplar em admiração enquanto começamos a compreender um pouco de sua majestade. Na visão retratada em Isaías 6, Isaías testemunhou pessoalmente a santidade de Deus. Isaías, sendo um profeta de Deus e um homem íntegro, estava ciente de sua própria pecaminosidade. Isaías e João, por outro lado, pintam um quadro unificado de nosso Deus Santo, magnífico e glorioso que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A santidade de Deus é eterna, assim como Ele é eterno. Os serafins, de fato, passam seus dias e noites adorando a Deus por sua santidade. Durante esse culto interminável, eles exclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia de sua glória. A significância da proximidade dos serafins com Deus, combinada com um louvor revelador, não pode ser superestimada. Quando os serafins dizem que toda a terra está cheia de sua glória, eles estão dando um relato em primeira mão do que vem do ápice do céu. Podemos perceber, a partir desta perspectiva sobrenatural, que a glória de Deus é infinita, inestimavelmente valiosa e tão poderosa que não pode ser contida em um único reino. Sua glória irrompe através do céu, desdobra-se pelo reino espiritual e transborda para toda a terra. Esta glória revelada nos inspira a buscar uma compreensão mais profunda de Deus e a refletir sobre a imensidão de sua presença em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Ao compartilhar essa visão da santidade e glória de Deus, espera-se incitar nos ouvintes um desejo de se aproximar mais de Deus, reconhecendo a beleza de sua santidade e o impacto transformador que ela pode ter em nossas vidas. Esta visão sagrada de um Deus santo nos permite capturar um vislumbre da sua santidade. Ser santo significa ser distinto e reverenciado. Essa invocação tripla da palavra santo para descrever a natureza sagrada de Deus aparece apenas 2 vezes na Bíblia, ambas por anjos a alguém transportado em visão ao trono de Deus. A repetição tripla da santidade de Deus na adoração dos serafins, conhecida como Trihagion, é significativa. O número 3 representava completude e estabilidade no judaísmo antigo e é usado aqui para denotar a totalidade de Deus como o início, meio e fim. Anunciar a santidade de Deus 3 vezes implica na natureza eterna de Deus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, conforme mencionado em Hebreus capítulo 13, versículo 8. A perfeição divina de Deus é manifestada na Santíssima Trindade.
Pai, Filho e Espírito Santo e a suprema santidade de Deus, incomparável a qualquer coisa ou a qualquer um. Então, o que devemos levar para nós mesmos hoje, ao ler essas imagens vívidas da sala do trono de Deus? Deus permanece ativo. Há um equívoco comum de que, após criar o mundo, Deus recuou e deixou as coisas seguirem seu curso sem se envolver. Deus está assentado no trono, e ao contrário do que muitos acreditam, ele não está adormecido. Não houve interrupção na atividade de Deus. Ele não só está ciente do que está acontecendo, como também está ativamente envolvido. Os estrondos e relâmpagos que emanam de seu trono representam Deus exercendo sua autoridade e enviando julgamentos por todo o mundo. Veja o Senhor em sua glória. Assim diz o Senhor: os céus são o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Isaías 66, 1-2. Este convite para ver o Senhor em sua glória é um lembrete da majestade e autoridade de Deus sobre toda a criação. Ele convida os seres humanos a reconhecerem essa grandeza e a se aproximarem dele com um espírito humilde e contrito. Estas lições nos convidam a refletir sobre a magnificência de Deus e sua presença ativa em nossas vidas. Reconhecer a santidade de Deus e sua soberania sobre o universo deve inspirar em nós um senso de admiração e reverência, bem como um desejo de cultivar uma relação mais profunda e significativa com Ele. Ao contemplar a sala do trono de Deus e sua eterna santidade, somos chamados a aproximar-nos dele com humildade, reconhecendo nossa dependência de sua graça e misericórdia. A grandeza de Deus. Deve-se colocar todos os detalhes na perspectiva mais ampla de sua função de revelar a grandeza do tribunal de Deus e, portanto, sua própria grandeza. Eles também mostram um contraste impressionante com a pretensão dos governantes terrenos, cheios de arrogância e pompa. O texto nos convida à adoração hoje como na sua primeira leitura e a abandonar nosso medo da grandeza humana, que empalidece diante da majestade do Deus eterno com quem nos tornamos íntimos. Convite ao louvor. A maneira como esses seres adoram nos impulsiona a oferecer louvor de maneira similar a deles. Um culto que foca na dignidade de Deus, tanto em seu caráter quanto em seus atos, é nosso vislumbre mais próximo do céu na vida presente. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Salmos 150:2. A adoração também nos lembra que, independentemente de nossa vocação ou dons atuais, todos os cristãos se tornam adoradores de Deus. Nossa devoção a Deus sempre se elevará. Os serafins também ministram ao Senhor e servem como seus agentes de purificação, como demonstrado pela purificação dos pecados de Isaías antes de ele começar seu ministério profético. Deus criou um caminho para que possamos nos aproximar dele, não importando quão distantes nos sintamos ou quão indignos possamos pensar que somos. Através da purificação e santificação, ele nos prepara para entrar em sua presença, não apenas para adorar, mas também para servir. Este convite à reflexão, à submissão e ao louvor diante da majestade e santidade de Deus nos lembra de nossa posição diante dele e do privilégio imenso que é conhecer e se relacionar com o Criador do universo. Nos encoraja a olhar para além das distrações e preocupações terrenas, concentrando-nos naquilo que é eterno e divino. Os serafins são retratados como criaturas sem pecado, mas isso não deve ser confundido com serem equiparados a Deus. O fato de os serafins precisarem cobrir seus rostos para se protegerem da luz ofuscante da presença de Deus demonstra o quão insignificante é sua natureza sem pecado em comparação com a pureza transcendente do Senhor. Em Apocalipse 4, a visão de João do trono de Deus assemelha-se à de Isaías. Em reverência e admiração pelo Santo, criaturas viventes reunidas em torno do trono clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Após isso, João descreve uma porta aberta no céu, e em comunicação especial com o Espírito, ele vê um trono no céu com alguém assentado nele. João continua a descrever essas criaturas que constantemente cercam o trono de Deus com glória, honra e reverência. Interessantemente, a reação de João à visão de Deus assentado em seu trono difere da de Isaías. Não há registro de João desmoronando em terror,
e tomando consciência de seu próprio estado pecaminoso, possivelmente porque ele já havia encontrado o Cristo ressuscitado no início de sua visão. O ministério dos serafins é exaltar o nome e o caráter de Deus no céu. Posicionados acima do trono, seu ministério está diretamente relacionado a Deus e seu trono celestial, ao contrário dos querubins, que estão ao lado do trono. As funções dos serafins nem sempre foram consensuais entre os estudiosos da Bíblia. Mas uma coisa é certa: eles estão constantemente glorificando a Deus. Esta constante glorificação de Deus pelos serafins nos lembra da centralidade da adoração e da reverência na presença divina. Mesmo sendo criaturas sem pecado, os serafins reconhecem a suprema santidade e majestade de Deus, cobrindo-se em humildade e reverência. Isso serve como um lembrete poderoso para nós, de que nossa adoração e reverência a Deus devem ser profundas, reconhecendo sua santidade e majestade incomparáveis. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos ensinastes a buscar Tua face com humildade e reverência, te agradecemos pela Tua presença constante em nossas vidas. Pedimos que nos ajudes a reconhecer Tua grandeza e majestade, inspirando-nos a viver de maneira que reflita Tua santidade. Que possamos, como os serafins, exaltar Teu nome em todo o tempo, glorificando-Te não apenas com nossas palavras, mas através de nossas ações. Concede-nos corações contritos e espíritos obedientes, prontos para fazer Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.